Bom, turma, então agora, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui pelo VCN de como a gente vai resolver os sistemas lineares, tá? Um sistema linear pelo método de eliminação de Gauss-Jordan. Lembram, né, que a gente resolvia, demorava um tempão para poder resolver manualmente ali, né, no caderno, e agora eu tenho como resolver pelo VCN muito mais rapidamente. Então, antes de mais nada, né, eu tô na tela lá do VCN, a minha já tá formatada para 3 casas decimais, né? Mas se não tiver, sempre é bom ir lá no utilitários, tá? Formato dos números, como tá aqui, ó, já tá formatado, geralmente já tá 19, mas se já tá o 3, então eu não preciso mudar. Se eu quiser colocar, eu quero formatar agora, deu resultado com 2 casas decimais. Pronto, 2 casas decimais depois da vírgula. Aí vai no aplica, tá? E sair. Então, já entro aqui no programa com com o formato do número. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos lá em sistemas lineares, tá? Que é pelo método de Gauss, né? Então, eu olho aqui, ó, os nossos, né, os nossos índices. Então, tem 7,1, 7,2. Então, qual que é o método de Gauss? É o nosso 7,2, porque ele é o método direto. Então, entro aqui no 7,2, olha só o que aparece. Aparece, então, na tela, o quadro, onde aqui é o principal. Eu tenho como aparecer quadro de Gauss, que só o que ele está fazendo, né, com cada linha. Vai aparecer decomposição LU, isso aqui a gente não viu, tá? E vamos lá para o quadro principal. Então, primeiro, ordem do sistema. Então, lembra que eu dei para vocês lá no trabalho, né, uma matriz 4x4, ou uma matriz 4, né, de 4 linhas, 4 colunas. Mas vamos uma matriz de ordem 3, que eu fiz com vocês em aula. Depois eu quero que vocês peguem um exemplo, esses que vocês já fizeram, e coloquem aqui, né? E o resultado tem que ser o mesmo, né? Então, ó, ordem da matriz 3, vou pegar uma matriz que a gente já fez, aí escolha o método. Eu olho aqui, já ordem Gauss, bivotação, vamos no Gauss, tá? E aqui, como já é matriz de ordem 3, já tá aqui 3 linhas, 3 colunas. Ah, eu quero, se fosse a matriz 4, na hora que eu fosse clicar aqui, ó, já ia aparecer as 4 linhas pelas 4 colunas, tá? Então, ele vai conforme o que a gente tá digitando lá em cima. Então, eu quero uma matriz de ordem 3. Nessa matriz que eu vou colocar aqui, é a matriz A, é aquela matriz principal. Aí, vocês têm sempre lá em forma de sistemas lineares, né? Então, eu vou colocar os coeficientes das matrizes aqui, só os números reais. Nessa matriz X, quem que é? São os valores, tá? Que eu vou ter no final, é o resultado. É o X1, o X2 e o X3. Ou o X, Y e Z, dependendo do sistema. E a matriz B, quem que é? É aquela matriz onde tem é a matriz que não tem valores reais, é a matriz coluna, é aquela matriz B, o linear, só tá os números depois da igualdade de um sistema. Então, aqui são os coeficientes, aqui é aquele B, que é depois da igualdade, e aqui é o nosso X1, X2, que aqui vai estar a solução, tá? Bem aqui. Então, vamos digitar a matriz que eu já fiz com vocês, tá? Dei um exemplo, então ela é a 2, era 2x1, era depois 3x2 e depois era menos 1x3. Aí na segunda linha era 4, tá? Aí depois era 4x1, 4x2 e depois era menos 3x3. Na terceira linha era 2x1, aqui menos 3x2 e ali 1x3. Eu coloquei a matriz dos coeficientes só do A. Eu deixo aqui essa matriz X, que é o resultado meu, venho para a matriz B e coloco os termos constantes. Então, quem era? Era a linha 2x1 mais 3x2 menos x3 era igual a quanto? A 5. Então, eu coloco aqui o nosso 5. A linha 2 era 4x1 mais 4x2 menos 3, igual a quanto? Era igual a 3. Eu venho aqui, coloco 3, e depois na linha 3 era igual a menos 1. Então, eu coloco ali, ó, menos 1. E olha só que maravilha, tá? Eu vou clicar em calcula. Aqui vai vir as transformações elementares, lembra? Primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Aqui eu estou
colocando aí a minha opção, execução passo a passo ou construir o quadro de Gauss, que é direto. Eu vou deixar construir o quadro de Gauss, depois eu vou mostrar como faz para execução passo a passo. Aqui é o valor determinante da matriz A. Ó, até isso ele dá o resultado determinante da matriz A que a gente fazia, que nós fizemos, acho que lá na álgebra linear, né? E no cálculo numérico eu não pedi determinante, só quando fosse pela regra de Sarros, né? Bom, então, ó, coloquei a matriz A, coloquei a matriz B, que é aquela valor constantes, né? E aqui vai dar o resultado. Então, vamos lá? Calcula. Olha que maravilha. Calculou. O resultado do x1 é 1, x2 é 2 e o x3 é 3. E aqui, gente, tá as etapas. Primeira etapa, ele pegou a linha 2, tá? Pegou a linha 2. E aqui, ó, tá a matriz modificada. Tá a matriz modificada. Então, aqui já modificou pelos processos. Olha só, a coluna 1 zerou a coluna 2, tá? Então, aqui eu consigo olhar as transformações que ele fez na linha 2, na linha 3, tá? E aqui, se eu fosse colocar assim, ó, execução passo a passo, tá? Então, vamos colocar ali, reinicia. Então, eu voltei, ó, não preciso digitar de novo, Só coloco reinicia e aí vai ficar novamente calcular, né? E negrito põe lá, calcula. E aí ele vai fazendo passo a passo. Calcula a segunda etapa, calcula a terceira etapa. E aí acabou todas as etapas. É muito interessante. Então, o resultado é imediato. Como eu disse para vocês, calma que vai ser melzinho, vai ficar muito bom. Tem que fazer o quê? Colocar certinho os coeficientes, a matriz B, e ele dá o Gauss. Né, gente? É muito prático, é muito fácil de fazer, tá?